Boa noite. Eu falei que ia fazer apenas 3 vídeos sobre o cálculo econômico no socialismo, só que vai ficar bem longo essa terceira parte, então eu vou fazer mais uma parte, uma quarta parte. Para esse vídeo não vai ser necessário ter visto os outros dois anteriores, mas para o próximo será necessário. E eu acho que esse vídeo vai ficar assim muito bom porque ele vai ser bastante autoexplicativo mesmo. Tudo bem. Imagine a seguinte situação. Eu sou um lenhador e eu produzo 30 quilos de madeira, certo? Na minha vila, onde eu vendo madeira, só tem 3 utilidades para madeira: carvão, escadas e arco. Carvão para cozinhar, fazer tochas e outras coisas assim. Arco para caçar aves principalmente e escadas principalmente para colher frutas. Eu produzo 30 quilos de madeira, 10 quilos acabam indo para o carvão, 10 para o arco e 10 para a produção de escadas. Imaginemos que eu não estou falando aqui que eu estou vendendo dessa forma e nem estou falando que eu estou distribuindo sem a venda. Estou só passando essa situação. Ok. Ocorreu então um evento chamado de Festa das Aves. O que é a Festa das Aves? É uma festa em que minha tribo ela homenageia as aves. Como ela homenageia as aves? Ela faz pinturas, escreve nas paredes, as pessoas colocam vestimentas e ornamentos específicos. E obviamente nesse momento, para se enfeitar e enfeitar a vila, será preciso de penas, e de tintas e outras coisas assim, mas principalmente de penas. E então há um aumento da demanda por penas. O que acontece com o aumento da demanda por penas? As penas vêm de algum lugar, vêm das aves. Então há também um aumento da demanda por aves. Consequentemente, um aumento da demanda por arco e um aumento da demanda por madeira. Mas espere um pouco, a madeira ela tem várias utilidades, não é apenas para a produção do arco. Então eu como lenhador ou como distribuidor, como será que eu vou dividir a madeira que eu produzo para esses 3 bens, que é o carvão, a madeira, o arco e a escada? Então aqui eu faço uma divisão metodológica. Eu sou um lenhador que vende, portanto eu posso utilizar o mecanismo de preços, ou eu sou um lenhador que vivo numa sociedade em que não é preciso exigir trocas, existe um administrador central que faz a distribuição pelas pessoas. E acontece que eu sou o administrador central nesse caso. Tudo bem, eu vou explicar primeiro como funciona o mecanismo de preços. Eu aumento o preço da madeira e as pessoas que estão dispostas a pagar mais vão lá e compram o arco, a madeira para o arco. Certo, mas assim, como que eu vou saber quanto eu vou aumentar o preço? Normalmente eu vou fazer uma previsão de quanto que vai ser esse aumento, mas essa previsão ela não vai ser assim uma previsão intuitiva somente. Ela vai normalmente se basear no ano anterior. É claro que no primeiro de todos os anos em que surgiu a festa, essa previsão vai ser meramente intuitiva, mas no primeiro ano que foi intuitiva, ela serve de base para o segundo, que vai avaliar se no ano anterior deu muito prejuízo, se não deu prejuízo, se deve aumentar o preço, diminuir o preço, se o aumento do preço foi suficiente, se deve aumentar um pouco menos ou aumentar um pouco mais. Isso tudo por ter um indicador que se chama lucro. Se ele está lucrando, significa que ele obteve uma melhora, uma distribuição melhor. Se ele tem esperança de aumentar o lucro, então significa que ele tem uma esperança de melhorar a distribuição da madeira e para aquele que está disposto a pagar mais. Ok, e isso vai acontecendo durante vários anos e assim, sempre tem uma porcentagem de intuição, porque nunca
esse ano será igual ao ano anterior. Sempre vai ter alguma mudança, vai ter um pouco menos de pássaro, as pessoas vão ter guardado o arco, vai ter outro produtor de arco, as pessoas vão ter outro enfeite, não vão querer penas. Sempre vai ter variáveis no meio. E eu vou tentar controlar um pouquinho essas variáveis, fazer uma média mais ou menos, sempre olhando o anterior. Eu misturo a experiência que eu tive no anterior e a expectativa de lucro do anterior com os dados do presente e tento criar uma solução para aumentar o meu lucro. Ok. Como que será uma distribuição sem uma base no preço, sem a possibilidade de modificar o preço? Eu sou administrador central e eu vou distribuir as madeiras. A primeira solução, mais simples, é eu simplesmente distribuir da mesma maneira. Por que a festa vai mudar alguma coisa? Eu vou dar 10 para a produção de carvão, 10 para a produção de arco e 10 para a produção de escadas. Eu não modifico nada. Mas, não sei, me parece, e talvez a muita gente, que esse aumento da demanda por arco, ele tem que ser saciado de alguma forma. Eu não posso, devido com uma mudança que aconteceu no mundo dos fatos, no mundo real, manter o mundo do passado igual ao do presente, assim, manter uma tradição que não se fundamenta que não consegue se modificar com dados concretos. Então eu descarto essa primeira possibilidade como se fosse com critérios de melhor distribuição. O outro critério é me basear na intuição e no ano anterior. Vamos supor que no ano anterior eu tenha utilizado a distribuição seguindo o método de preços, e esse ano eu virei o administrador, então eu não vou mais utilizar o método de preços. Eu pego os dados do ano anterior, a expectativa do lucro, misturo com a expectativa desse ano, com as mudanças que eu vi que ocorreram esse ano, como por exemplo, surgiu um modelo de pintura que não existe, não precisa de penas, e daí eu vou modificando a proporção para esse ano. É claro que nisso vão estar muitas variáveis envolvidas, mas eu acabo conseguindo fazer uma previsão mais ou menos satisfatória. Qual o problema desse modelo? Se a gente for para o próximo ano, vamos chamar de ano 2, que vai se basear no ano 1, que foi intuitivo. O ano 1 se baseou no ano 0, que não foi intuitivo, foi por base dos preços. O ano 2 vai se basear no modelo que tem uma intuição, que tem um peso um pouco maior de intuição. Eu não consigo, no ano 2, avaliar como que no ano 1 foi a distribuição, se ela poderia ter sido, poderia ter ido mais madeira para o produtor de arcos ou mais produtor de carvão. Eu não consigo avaliar isso muito bem. É claro, pode vir uma pessoa que produz carvão e falar, não, eu precisava de mais madeira naquele período. Assim como no mecanismo de preço podia acontecer a mesma coisa. Mas no mecanismo de preço eu ia estar focado no lucro, então eu ia pensar, tudo bem, ele queria mais, mas o que eu vou fazer? Eu aumentei o preço e ele não quis comprar. Agora na intuição eu não consigo avaliar o nível de quantas pessoas estão dispostas estão querendo aquilo, estão dispostas a pagar. O que vai gerando, e assim você observa que daí no ano 3 você ainda vai se basear no ano 2, que se baseou no ano 1, que tem um peso maior de intuição. Então você observa que o peso da intuição vai crescendo. Então eu não consigo, como administrador, fazer sempre ficar enviando corretamente o produto para os lugares certos, para os produtores corretos. E observa-se que se eu não tiver nenhuma base de preços, eu não consigo verificar se a minha distribuição anterior foi correta. Então há uma certa tendência a distribuição acabar se tornando mais e mais ineficiente. Então eu também poderia tentar descartar essa possibilidade. A terceira opção que eu penso é fazer uma distribuição com base na amizade, os amigos do rei. Você é meu amigo, está precisando de madeira para a produção de carvão? Eu te dou madeira. E você também é meu colega. Você quer madeira para a produção de arco? Eu também te dou madeira. E assim, parece que nesse caso é ainda pior que os outros dois, né? Pode ser que tenha outras alternativas, mas eu não vou explorar muito bem aqui. Você pode
pensar em casa, postar nos comentários, mas provavelmente, na verdade, eu acho que é certo que você vai acabar descartando eles também, por gerar ineficiência. Ok, portanto, observa-se que mesmo um modelo de preços tendo um certo correspondente que se poderia dizer injusto, que é usar como critério aquele que está disposto a pagar mais, e dessa forma discriminando as pessoas pobres, me parece que é o único que você consegue ter um pé na realidade. Você consegue manter essa realidade atrelada ao presente. Os outros você vai apenas se perder em um complexo de intuição ou de uma tradição sem sentido. Eu toquei um pouco no assunto de justiça, não é mesmo? Vale aqui eu falar que eu não falei nos vídeos anteriores, mas é bom falar. Eu não estou no cálculo econômico avaliando a justiça, eu estou avaliando eficiência. E a justiça acaba entrando em um momento ou outro de uma forma meio pontual, mas ela não é o critério de avaliação. O critério de avaliação é a eficiência. E observa-se que o modelo de preços é mais eficiente do que o modelo sem preços. Eu posso em outro vídeo falar um pouco sobre essa coisa de justiça na distribuição. É claro, vai ter uma discussão muito grande nisso. Eu posso falar em outro vídeo. Eu coloco um link na descrição de um artigo no blog em que eu já tratei um pouco desse assunto. Talvez de forma insuficiente, mas é o que eu tenho por enquanto. Qual é a conclusão que eu quero que vocês tirem disso, além de que o mecanismo de preços é eficiente? É que o preço funciona como uma informação. Preço igual a informação. Tá bom. Que tipo de informação ele passa para o lenhador? O lenhador, ele observa que, quando ele pensa que existe uma tendência do preço aumentar, então ele vai tentar aumentar a quantidade de produtos. Porque ele aumenta a quantidade de produtos, aumenta o preço, ele consegue ter um lucro maior. Isso vai envolver alguns cálculos, ele não pode produzir demais, não pode aumentar demais o preço, mas é mais ou menos isso. Normalmente quando aumenta o preço, ele aumenta a produção. Só que você observa-se também que ele não precisa saber o porquê que o preço vai aumentar. Ele precisa apenas saber que o preço aumenta, porque o preço em si já é a informação. Ele não precisa saber que o preço aumenta porque vai ter uma festa, porque na festa eles vão usar penas, e as penas são obtidas de baixo. Ele não precisa saber que vai ter uma festa e a festa exige penas, e as penas exigem aves, as aves exigem arcos, e os arcos exigem madeira, por isso que vai aumentar o preço da madeira, etc. Ele só sabe que existe um aumento da demanda por madeira, portanto ele pode aumentar o preço. Se não pode aumentar o preço, ele pode aumentar a produção. Isso. Então, para a produção de escadas. Novamente, a pessoa não precisa, para comprar escada, ela não precisa saber, para comprar madeira da escada, ela não precisa saber se o lenhador está bem, se ele vai para tal lugar, para o lugar X ou para o lugar Y, colher madeira, se ele faz um ritual de agrado aos deuses para que eles abençoem a madeira, se é muito custoso transportar madeira, se ele transporta madeira nos próprios ombros, ou se ele arrasta, ou se tem um boi. Ele precisa apenas saber o seguinte: o preço é tal, a madeira é tal. O preço já tem todas as informações obtidas. Ele fala: eu aceito trocar essa madeira por esse preço. Daí se você aceita ou não. A informação que você tem é só duas: preço e madeira. E já basta. Pro produtor de carvão. Além das coisas que eu falei pro produtor de escadas, o produtor de carvão, ele, nessa situação que eu descrevi, ele pode avaliar, por exemplo, existe a madeira por um preço X. Só que também pode suprir minhas necessidades óleo de baleia ou seiva de árvore, que é inflamável, por um preço Y. E daí eu consigo avaliar carvão preço X, seiva de árvore preço Y. Eu consigo fazer esse X. Eu não preciso analisar toda a produção da madeira e toda a produção da seiva para comparar qual que é mais eficiente. Eu vejo apenas o preço nos dois, que já carregam essa informação, e dou a minha preferência.
O que acontece quando há um aumento do preço do carvão? Eu vejo, por algum motivo, que eu não preciso saber qual é, o preço do carvão, na verdade da madeira, aumentou. É claro, eu iria comprar o carvão se estivesse no preço anterior, porque eu não gosto do cheiro que a seiva produz quando queima. Mas já que está ficando muito caro o preço da madeira para carvão, então eu vou comprar seiva. Ele consegue, com o mecanismo de preços, obter essa troca de informações, essa comparação entre dois produtos. Então você observa-se aqui nesse meu exemplo, na verdade esses dois exemplos, um que se deriva do outro, que o preço atua primeiro como uma espécie de informação de comparação entre o momento do passado e o momento do presente ou do futuro, e como um elemento de comparação entre dois produtos do presente. Mais tarde a gente vai, no próximo vídeo, na verdade, eu vou trabalhar melhor com esse método de comparação, que ele é muito interessante para o mecanismo de preços. Qual que é a relação do que eu falei com o socialismo, já que o tema é o cálculo econômico no socialismo? Existem vários métodos de tentar definir o socialismo. Por exemplo, é aquele movimento que busca igualdade, que defende proletários, pobres, etc, etc, etc. Mas eu acho bem interessante um critério mais econômico, assim, não econômico no sentido de observar os meios de produção, que é o seguinte: o socialismo ou comunismo, eu não estou fazendo aqui distinção entre os dois, se baseia em um modelo em que o controle dos meios de produção pertence à comunidade, certo? Eu não estou dizendo aqui que é propriedade, porque isso pode gerar uma discussão grande. Estou dizendo que é controle. Eu não estou dizendo que é um Estado. Estou dizendo que é a comunidade. Então, socialismo é controle dos meios de produção pela sociedade, pela comunidade. E normalmente a comunidade ela vai estabelecer um administrador ou um grupo de administradores para tentar controlar essa produção. No socialismo eles não vão permitir esse mecanismo de preços atuando de forma livre, porque o controle pertence à comunidade, administradores centrais, e eles não vão estabelecer um preço que possa, sei lá, prejudicar os pobres, ou seja lá o que for. Quando eles têm controle sobre o meio de produção, eles vão tentar garantir uma produção o mais igual possível, e para eles o mais igual não envolve mecanismos de preços, porque os preços vão beneficiar uma certa classe de pessoas. Tudo bem, então se observa que nesse modelo em que existe um administrador central, vai acabar gerando muita ineficiência se comparado com um modelo que utiliza um mecanismo de preços. E assim, eu dei um exemplo muito simples, só que a gente poderia aumentar um pouco a complexidade do exemplo. Por exemplo, tente pensar em um modelo em que a madeira pode ser utilizada para a produção de machado, produção de carvão, arco e escadas. A produção de machado, o uso do machado pode ser utilizado para a produção de madeira, numa espécie de ciclo, pode ser utilizado para salvamento, os bombeiros para derrubar uma porta de madeira, por exemplo, ou para proteção, pessoas com machado na frente da vila para proteger dos invasores. A madeira pode ser utilizada para a produção de carvão, de arco, escada, além do machado. E o carvão pode ser utilizado para fogueira, cozimento, tochas. O arco pode ser utilizado para a caça de animais pequenos que correm, como coelhos, pode ser utilizado para a caça de aves, pode ser utilizado para defesa. As escadas podem ser utilizadas para construção civil, para subir em árvores, podem ser utilizadas também em salvamento. Sem falar assim nos bens substitutos, por exemplo, em vez de utilizar o carvão, eu posso utilizar seiva de ave, óleo de baleia, eu posso tentar utilizar barbante e vela. Em vez do arco, eu posso utilizar uma lança, ou uma zarabatana, ou um outro instrumento. E todos eles assim têm uma relação. Então se observa que isso que nós chamamos de catalaxe, que vulgarmente se chama de mercado, que é uma relação. Na verdade, catalaxe significa essa relação de trocas de diversas mercadorias, todas elas interagindo, formam um complexo que você não consegue controlar através de um administrador central. É incrível como o mercado consegue regular a si mesmo,
Você não precisa falar, não, você faz isso, você faz aquilo, você vende por tanto, você vende por tanto. Você vai vender para ele, você vende desse jeito, daquele jeito, né? Se você produz tanto, o mercado ele consegue acabar se controlando. Vão existir as pessoas dizendo que o mercado gera ineficiência e ele não consegue sustentar. Essa discussão fica para outro dia. O fato é que o mercado ele consegue manter, consegue gerar essa harmonia. A gente discute em outro vídeo se é necessária uma intervenção central e discute, por exemplo, crise de 29 e outras coisas assim.